Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por Ele nos dar essa oportunidade de mais uma vez trazer a sua palavra, que ela serve de edificação, meu querido, para as nossas vidas. Eu não sei se você sabe aí, meu irmão, mas quando a gente fala da palavra de Deus, ela nos edifica, ela nos renova, ela restaura as nossas esperanças e a nossa fé. A palavra de Deus, para muitas pessoas, ela não tem muito valor, mas essa palavra de Deus, para as pessoas que creem nela e estão sempre com o coração aberto para ouvi-la e meditar nela, ela é um alimento rico, que faz a gente cada vez mais crescer em Deus, crescer em graça. Por isso, meu querido, eu quero, junto com você, pedir a você que abra a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. E eu queria falar um pouco para você nesse momento, falar um pouco sobre ânimo na vida do cristão. Eu não sei se você sabe, meu querido, mas independente do que você está passando, seja momento bom, momento ruim, nós estamos vivenciando nesses dias momentos de dificuldade, momentos que a gente não esperava, que tirou a gente quebrou nossa rotina. Mas em qualquer situação, meu irmão, nós cremos que Deus está no controle de tudo. Deus, Ele nunca sai do controle das situações, meu querido, por mais difíceis que pareçam estar ou ser. Então, no livro de Josué, como eu falei, no capítulo 1, versículo 9, ele diz assim: não te mandei eu, esforça-te, sê corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus aqui nesse momento fala para Josué. Josué passa a assumir a direção do povo de Deus. Ele vem a substituir Moisés. E aqui Deus vem e fala diretamente com ele, o encoraja, para que ele seja forte e corajoso, meu irmão. Nessa tarde, nessa noite, nesse momento, eu quero que você guarde essa palavra no seu coração e coloque aí como se Deus estivesse falando para você nessa hora. Seja forte e corajoso. Você muitas vezes que está passando por momentos de dificuldade, Deus fala para você nessa hora: seja forte e corajoso. E como foi falado aqui no começo, meu querido, a importância do ânimo. Ter ânimo é assim: não esmorecer, não fraquejar na fé, ter muita coragem. No grego, a palavra ânimo significa animar-se, alegrar-se, estar satisfeito, estar bem-humorado, ser feliz e cheio de disposição. A palavra ânimo na Bíblia, se você for parar para procurar na palavra de Deus, você vai encontrar essa palavra ânimo 42 vezes na Bíblia. E o mais interessante é que durante um mês nós temos 30 dias. Então existe uma palavra ânimo para você todos os dias da parte de Deus. Deus falando para você: tenha ânimo. A situação está difícil, tenha ânimo. As coisas não estão acontecendo como você programou, tenha ânimo. Levante-se, seja forte, seja corajoso, meu irmão. Em momentos de dificuldade e batalha e guerra, o que faz a diferença na minha e na sua vida é a coragem. Muitas vezes as pessoas não têm tanta força, mas têm coragem de levantar e seguir em frente. Então, meu querido, lá em Mateus capítulo 16, versículo 33, diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus aqui fala para mim e para você, dizendo que tenha paz em mim, tenha tranquilidade. Ele está dizendo para mim e para você que no mundo nós passaremos por momentos difíceis, por dificuldades, meu querido. Ele não especifica qual tipo de dificuldade, qual tipo, mas ele deixa claro que vai ser momentos de dificuldade. Você vai chorar, você vai gemer, muitas vezes vai causar decepções. Mas acima de tudo isso, ele diz para você: tenha ânimo, porque eu venci. Quando ele fala que venceu, ele quer dizer: eu vou estar com você para vencer junto com você nesse momento, nessa hora.
O que faz a diferença na nossa vida, meu querido, simplesmente é a presença de Deus. Se a presença de Deus habita em você, está com você, meu irmão, você vai ter ânimo para vencer qualquer dificuldade na sua vida. Seja no seu casamento, seja no seu negócio, seja na sua vida espiritual, seja o que vier pela frente, Deus vai estar sempre com você lhe dando graça. As dificuldades vêm e às vezes o desânimo quer chegar junto também e acabar querendo nos tocar. São inúmeras as questões que produzem desânimo: falta de emprego, falta de dinheiro, decepção, muitas vezes falta de saúde. Quando as coisas saem do controle, aí vem bater em nossa porta o desânimo. O perigo está no resultado que o desânimo produz. O desânimo, na sua grande maioria, ela faz você perder objetivos, perder sonhos e ideias. Você passa a não querer mais sonhar, não querer ter mais ideias, porque o desânimo bateu na sua porta. Você fica paralisado, sem saber o que fazer. O que é que eu faço? Para onde eu vou? O que é que eu faço agora? Complexo de inferioridade. Às vezes você sempre olha e vê as pessoas, acha que todo mundo às vezes está melhor do que você. E perda de equilíbrio emocional. Às vezes nosso lado emocional fica todo abalado com essas situações, quando o desânimo bate na nossa porta. Mais uma coisa, meu querido: em quais momentos chega esse desânimo? Normalmente ele vem e chega quando recebemos más notícias, quando focamos apenas no tamanho do problema. Às vezes a notícia ruim, o problema, ele vem e bate na nossa porta. E a diferença é como vamos encarar isso. Como a gente vai encarar isso? Por mais difícil que seja o problema, por maior que seja o problema, por maior que seja a crise, muitas pessoas olham para um problema e só enxergam o tamanho desse problema. Outras pessoas param e olham esse problema e começam a enxergar soluções, enxergar oportunidades. Eu vou querer ler com você também no livro de Números, capítulo 13. Números, capítulo 13, versículo 27 ao 33, diz assim. Diz assim na palavra do Senhor, versículo 27 ao 33, diz assim: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Trouxeram o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E disse os filhos de Israel: infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Esse momento aqui, Moisés pede para que os príncipes de Israel vão a esse lugar, espiar essa terra, e tragam dessa terra notícias. Como é que essa terra é? O que é que tem lá de bom? O que é que tem lá de dificuldade? E foram e passaram 40 dias naquele lugar. E de repente eles voltam e trazem a notícia. Quando eles trazem a notícia, verdadeiramente a terra é boa, é frutífera, é uma coisa maravilhosa. Mas nessa terra existem grandes problemas e dificuldades. E esses problemas são tão grandes que não conseguimos superar, são maiores do que nós. Quantas vezes nós encaramos o problema e vemos da mesma forma? Nós paramos a observar o problema e sempre enxergamos ele muito maior do que nós podemos encarar ou vencer. Mais uma coisa interessante, meu querido, no texto mais à frente. A gente vai ler no capítulo 14, no versículo 9, diz assim:
Isso é Josué e Calebe falando para o povo. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os devoraremos. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. Veja a questão de uma visão das pessoas que têm relacionamento com Deus e veja uma visão das pessoas que não têm relacionamento nenhum com Deus. É completamente diferente. Eles encaram o mesmo problema, mas têm visões completamente opostas. Porque a fé, meu querido, move montanhas. A fé faz você enxergar possibilidades onde ninguém enxerga. Mas sabe o legal daqui? Sabe o segredo daqui? Ele deixa claro no final do versículo 9: o Senhor é conosco, não temais. A diferença não está na capacidade daquele povo, a diferença não está na capacidade que cada um tem, mas simplesmente porque Deus é com eles, Deus é conosco, meu irmão. Entenda isso. A diferença na minha e na sua vida como crente, como servo de Deus, como pessoas que têm relacionamento com Deus, é essa, é que a diferença é que Deus é na sua vida, onde quer que você vá, onde quer que você esteja, independente da situação. O problema sempre vai deparar com você, vai ser grande, mas nunca vai ser maior do que o seu Deus. Entenda isso, nunca vai ser maior do que o Deus que você serve, nunca. E mesmo o povo escutando essas palavras, eles não atenderam, e naquele momento quiseram apedrejar a Josué e a Calebe. Mas Josué e Calebe, quando falam essa convicção, o Senhor é conosco, o que acontece nos versículos mais abaixo? Diz o seguinte: apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Meu querido, naquele momento Deus aparece com a sua glória e tudo cessa. Porque, meu querido, Deus cuida dos seus servos. Quando os seus servos se assumem com responsabilidade, confiando em Deus, Ele toma a frente e intervém. O interessante, meu querido, é como foi dito aqui, que o Senhor, Ele é conosco. E nós não podemos te perguntar como está o seu relacionamento com Deus. É muito importante você muitas vezes fazer essa pergunta para você: como está o meu relacionamento com Deus? Mesmo você estando em casa, mesmo nesse momento nós não podemos estar em comunhão, não podemos estar juntos ali, nos confraternizando, mas mesmo distante, onde quer que eu e você estejamos, nós somos adoradores. Nós somos servos de Deus, nós podemos sim invocar ao Senhor, Ele nos ouve as nossas orações. A Bíblia diz que o Senhor não está com seus ouvidos tapados para que não possa ouvir, nem com suas mãos encolhidas para que não possa abençoar, meu querido. Quando eu e você oramos ao Senhor, Ele escuta as nossas orações. Onde quer que você esteja, onde quer que você vá, você sempre vai ser um adorador de Deus, meu querido. Nunca se esqueça disso. E os problemas vão vir para a nossa vida, para a gente encarar. Isso é fato, isso aí vai ser fato. Mas em Provérbios capítulo 24, versículo 10, diz uma coisa interessante: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, tua força será pequena. Meu irmão, não seja frouxo, seja valente, seja corajoso. Essa foi a ordem que Deus falou para Josué: Josué, ser forte e corajoso, meu irmão. Deus, muitas vezes você não vê solução, você olha para um lado, olha para o outro, você não vê saída. Tenha coragem, tenha ânimo, Deus vai dar um jeito para lhe ajudar de alguma forma. Mas é claro, Deus nunca vai fazer aquilo que é para eu e você fazer. O que está para eu e você fazer, nós fazemos. Aonde a gente não consegue ir, Deus vai. Aonde eu e você não temos a capacidade de continuar, o Senhor é conosco, Ele nos dá graça. Mas uma coisa é certa, não cabe a mim e a você ficar sentado esperando que as coisas aconteçam. Devemos tomar ações, atitudes. As ações e as atitudes são o que fazem a diferença, meu querido, fazem as coisas acontecerem. E Deus vê a nossa ação, Deus vê o nosso entusiasmo,
Deus vê a nossa fé, Deus contempla o nosso ânimo. A Bíblia fala em Salmos capítulo 37, deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Meu irmão, confia em Deus. Mais à frente aqui, meu querido, quem crê em Cristo Jesus tem todos os motivos para ser verdadeiramente feliz. Por vezes esquecemos de olhar para Jesus, nos distraímos com coisas deste mundo, perdemos o foco e ficamos desanimados. Muitas distrações, muitas complicações, muitas coisas vão tentar tirar o seu foco, meu irmão. Vão tentar fazer você tirar o foco de Deus, tirar o foco dos projetos que Deus tem para a sua vida. Mas quando olhamos para Jesus, vemos o seu amor e fidelidade, e isso nos dá ânimo. Lá em Mateus, capítulo 14, versículo 24 e 27, é um texto muito conhecido da palavra de Deus, que ele diz o seguinte, a partir do versículo 24: entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem o andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoravam, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Meu querido, esse texto aqui é onde Jesus anda por sobre o mar. Nesse momento, Jesus disse para os discípulos: entrem no barco, depois eu chego lá. Vão. E ficaram no barco. E Jesus ficou na praia trazendo seu sermão. E eles ficaram no barco. De repente, as ondas eram contrárias, o barco foi e ficou bem distante. Mas Jesus havia falado que ia chegar. Mas não disse como. É às vezes quando a gente escuta promessas de Deus. A gente escuta promessas de Deus e não vê como pode chegar, por onde é que vem. Os discípulos se encontravam no meio de um lugar do mar, olhava para um lado, olhava para o outro, só via água. E de repente começa a ficar tarde, começa a ficar escuro, começa a chegar a noite, e Jesus não chega. Mas de repente, quando as ondas mesmo contrárias, a Bíblia fala que eles veem na vigília da noite Jesus andando por sobre as águas, e eles se espantam e se atemorizam porque não sabem quem é. Muitas vezes, meu querido, nos momentos de dificuldade, virão, as ondas são fortes e o vento é contrário, nada ajuda. Às vezes as coisas estão completamente fora do controle. Por mais experiente que você seja, as coisas em algum momento vão sair do controle na sua vida. Entenda isso. Algum momento na sua vida as coisas vão sair do controle, meu irmão. Por mais que você organize, seja daquele bem organizado, tudo no seu devido lugar, vai chegar um dia na sua vida que as coisas vão sair do controle, meu irmão. E o que é que você faz? O que é que você faz? Se desespera, tem medo, perde o controle da coisa, pula fora do barco, como às vezes alguns podem até fazer isso. Jesus demora a chegar, pois ele só chega na hora certa.
A gente às vezes pensa, mas está demorando. Mas está demorando, já era para ter acabado isso, já era para ter chegado faz tempo. Cadê ele que não chega? Jesus, ele sempre vai chegar na minha e na sua vida, meu querido. Não na hora que eu e você queremos, mas ele sempre vai chegar na hora que é correta e na hora certa. Deus chegou na hora de Lázaro, na hora certa. Se perguntassem a hora certa de Jesus chegar, era na hora que Lázaro começou a ficar doente. Só que o que Jesus tinha preparado para Lázaro não era uma cura, era uma ressurreição. Deus sempre tem preparado para a nossa vida algo maior, que muitas vezes vai ser necessário nos causar dores, nos causar choro, lágrimas, mas lá na frente, para que a gente consiga enxergar o tamanho do Deus que a gente serve. Ele é grande e poderoso, meu irmão. Se perguntassem a todos ali, todos iam dizer, rapaz, Jesus não chega. Lázaro é tão amigo de Jesus, ele não tem a consideração de chegar, e poderiam criticar e falar e até zombar da fé deles. Poderia fazer isso, mas Jesus sempre está no controle da situação, meu irmão. O que ele tem preparado para a gente são coisas melhores, por mais que a gente não consiga enxergar isso. Lázaro, até o seu último momento, eu acredito que ele não conseguiu enxergar isso, mas quando Lázaro estava naquele sepulcro e ouviu aquela voz dizendo, Lázaro, sai para fora, ele conseguiu ouvir, meu irmão, mesmo morto, ele conseguiu ouvir, e se levantou daquele lugar, porque Jesus tinha preparado para Lázaro, não era uma cura, era uma ressurreição. O que ele tem preparado para a sua vida são coisas boas, meu irmão, por mais que a situação saia do controle, nunca esqueça disso. E os discípulos aqui no meio do barco, meu irmão, a situação estava saindo do controle, e de repente Jesus ele fala, aqui no versículo, dizendo o seguinte, mas Jesus imediatamente disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais, porque os discípulos começavam a gritar com medo, com pavor, e de repente Jesus fala, tende bom ânimo, sou eu, respondeu-lhe Pedro. Agora é interessante desse texto, é o seguinte, veja como são as coisas, as situações acontecem na vida de todas as pessoas, na minha, na sua, do seu vizinho, de muitas pessoas. Mas veja como as reações são diferentes aos problemas. Veja como as reações são diferentes ao mesmo problema. Todos estavam aqui no mesmo barco, mas teve um que teve uma ousadia, meu irmão, que às vezes falta em mim e falta em você. Mas é perigoso, é arriscado, mas é ousado, é corajoso, é valente. No meio dessa dificuldade, que aparentemente pareceu ficar pior, quando Pedro escuta a voz do mestre, ele diz, Senhor, se és tu, permita que eu vá até aí. Eu acho que os discípulos olharam para Pedro, Pedro, tu está doido? E se não for, tu vai morrer afogado, e agora? Eu vou me permitir viver o sobrenatural de Deus, eu vou me permitir viver o melhor de Deus. E simplesmente Pedro diz, Senhor, se és tu, permite que eu vá até aí. Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, vem. Imediatamente a Bíblia fala claramente aqui, diz o seguinte, a partir do versículo 28, respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, por sobre as águas. 29, ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Meu irmão, se perguntar na Bíblia, quem dos discípulos andou sobre as águas, só vai ter um que vai dizer eu. Pedro foi o único discípulo que andou sobre as águas, meu irmão. Você muitas vezes, quando se permite experimentar das coisas de Deus, Deus leva você muito mais além. Meu querido, Deus sempre vai querer te levar bem mais além. Eu queria também que você meditasse também no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz assim, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. O Espírito de Deus que habita em mim, habita em você, é um espírito de ousadia, é um espírito de coragem, é um espírito de força. Por isso, meu querido, seja corajoso, seja valente, meu irmão, tenha ânimo, louvado seja o nome do Senhor.
E também eu quero deixar para a sua reflexão aqui, no livro de 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 20. Davi dá um conselho para seu filho Salomão, dizendo assim: disse Davi a Salomão, seu filho: sê forte e corajoso e faze a obra, não temas nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Esse foi o conselho que o seu pai Davi deu ao seu filho Salomão, e sempre pedindo a ele que seja forte e corajoso para encarar todas as dificuldades que virem na sua vida. Que Deus continue te abençoando aí, meu irmão, cada vez mais, a você e toda a sua casa e sua família. E nesse momento eu quero convidar você e sua família, sua casa, para juntos orarmos ao Senhor, agradecer a Ele por mais essa oportunidade, e que Ele nos encha de graça, de ânimo e de muita alegria no seu Espírito Santo. Eu convido você a orar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e oremos ao Senhor nesse momento. Santíssimo Deus, Pai amado, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer por mais essa oportunidade. Te agradecer pelo Senhor ser nas nossas vidas constantemente. O Senhor tem sido presente em nossas vidas constantemente, ó Deus. Que o Senhor possa abençoar a cada família, a cada lar. Senhor, cuida, ó Deus, de cada um dos teus servos. Senhor, cuida, Senhor, da nossa saúde. Conserva, ó Deus, o nosso estado, o nosso país, nossa cidade. Senhor, que o Senhor possa cuidar de cada um, ó Deus, neste momento que estamos vivenciando e passando por esse momento de crise de saúde, uma crise, ó Deus, que tem abalado o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade. Mas o Senhor é maior do que todas essas coisas, e cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e cremos, ó Deus, que Tu, ó Senhor, está no controle de tudo e todas as coisas. É no nome de Jesus que eu te apresento e te agradeço e te louvo, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe.